Nesta noite nós estaremos lembrando do nosso tema anual, tema que todas as semanas nós estamos ouvindo mensagens edificantes a respeito de um tema que nos traz uma responsabilidade muito grande. Olhar para uma cruz é ver o sacrifício de Jesus, mas olhar para a cruz é descobrir que nela tem mensagens que são assim eternas para as nossas vidas. Olhar para a cruz não é apenas ver o sacrifício de Jesus como algo que ele fez e é o bastante, já terminou. De fato é o bastante porque trouxe a salvação, mas olhar para a cruz é dizer para mim e para você que a minha e a sua responsabilidade é muito grande. Carregar o nome de alguém que carregou o nosso pecado na cruz é tão grande e é tão especial e traz tanta responsabilidade para nós que por vezes a gente chega a pensar, será que eu vou conseguir? E nesse mesmo tema, traz então uma responsabilidade única para cada um de nós, mas não é egoísta, quando diz que ainda existe uma cruz, a minha e a sua, mas que essa cruz, ela não é algo, por ser minha, não é algo egoísta, e nessa noite nós vamos lembrar desse tema, mas nós vamos falar de uma das suas características. São 3 características que tem nessa cruz, e nós vamos falar de uma delas. Outro dia a nossa irmã Mirani falou muito bem de uma dessas características, e eu acho que quem estava aqui lembra qual foi delas. Renúncia. Muito bem. E eu vou ler a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, vocês estarão ouvindo, no livro de Deuteronômio, são 2 textos, Deuteronômio capítulo 7, os versículos 7 ao 11, ao 12. Deuteronômio, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que jurar a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, e aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer, não será remissos para quem o aborrece, em sua cara lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. E nós vamos ainda ler o outro texto no livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Esse texto, ele traz o tema do antigo pacto, que era apenas um símbolo transitório, e Cristo como mediador de um pacto melhor e eterno.
Então, o pacto de Cristo, ele é melhor, é um pacto com sangue, é eterno para com todos nós. E nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele nos faça compreender essa característica tão linda que nós estaremos falando da cruz que devemos levar todos os dias. Graças te damos, amado Pai, porque a palavra é do Senhor, mas o Senhor concedeu a nós o privilégio de conhecê-la e também fazê-lo conhecido, Pai. É através da Tua palavra que nós falamos seguramente de quem é o Senhor. É através dos Teus feitos ditos na Tua palavra que nós acreditamos que o Senhor também fará em nós. E de fato o Senhor tem falado conosco e tem feito em nós. Obrigada, Jesus, por tantas bênçãos que o Senhor tem operado no meio do Teu povo. Nos ensine tão somente a segurar a nossa responsabilidade e partir, ó Deus, sempre avante, marchando sem olhar para trás. E, ó Deus, vencendo tudo aquilo que muitas vezes nos impede de seguir de forma verdadeira diante do Senhor. Abençoe a Tua igreja que aqui está. Quero te pedir pela vida de Hélida, pela vida de Elemira, as duas filhas da nossa irmã Edelmira, que o Senhor as abençoe, Pai. Que nessa noite o Senhor ministre aos seus corações de uma forma muito especial. Sei que o Senhor as ama, como nos ama, como ama a todos. E nessa noite elas estão aqui conosco e nós louvamos a Ti pelas suas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Nosso tema, então, traz essas três palavras, que é aliança, renúncia e serviço. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a aliança. E a gente sabe que falar de aliança é uma coisa muito interessante. A aliança é algo que sela relacionamentos, né? Hoje a gente vê a forma da aliança sendo usada até de brincadeiras, mas é uma coisa muito séria. Hoje nós estamos vendo, principalmente no meio dos nossos jovens, eles começam um relacionamento, um namoro, alguma coisa assim, e eles já se aliançam, mas eles ainda não têm certeza, porque a aliança não é uma coisa que deve ser feita de qualquer jeito ou porque eu estou entusiasmada com algo, mas é algo para se pensar. Então, só que mesmo essa aliança sendo um símbolo que sela uma união de duas pessoas, ela deve ser feita também com responsabilidade. Porém, não quer dizer que essa aliança ela venha a ser eterna. Mas a aliança que foi feita com sangue, essa sim, foi eterna, é eterna e será eterna. Porque Jesus, Ele deu sua vida por nós. E ali foi o pacto real de uma aliança que já existia no Velho Testamento. E para que a gente entenda melhor isso, a gente vai ver dentro da própria palavra como foi feita essa aliança desde o Antigo Testamento, que nos mostra que tudo o que aconteceu no Novo Testamento, lá no Velho Testamento existia uma aliança, existia, mas o que aconteceu no Novo Testamento é um selo final, onde não haverá mais como se fazer aliança, porque Deus já fez uma aliança eterna para conosco. E uma coisa muito interessante as pessoas elas não entendem que uma aliança feita eterna, ela não pode ser trocada, ela não pode ser misturada com nada mais. E também que a gente precisa conhecer, porque ninguém se aliança com o outro sem ter conhecimento. Eu não posso sair daqui e dizer que eu vou estabelecer uma aliança com alguém que eu não conheça. Mesmo porque, que tipo de confiança eu vou ter com alguém que eu não conheço? Então, até isso a gente sabe que nós precisamos conhecer muito mais ao Senhor. E que quando abrirmos a nossa boca e dizer, eu tenho uma aliança com alguém, isso é muito forte. E se eu tenho uma aliança com o Senhor, isso é muito mais forte. É porque eu tenho que obedecê-lo. A aliança com Deus requer obediência. E mais uma série de palavras que veremos nessa noite. Esse tema, então, traz para nós possibilidades
de conhecer melhor ao nosso Deus e nos tornar conhecidos por Ele através de convivência vertical e horizontal. Então, esses dois temas, dentro desse daqui, a aliança, que é um tópico do Ainda Existe Uma Cruz, que é a minha cruz, a sua cruz, nós vamos entender que para que eu consiga levar a minha cruz, eu não vou conseguir se eu ter apenas essa minha aliança vertical. Não vou tê-la também se eu tiver só essa horizontal. Eu estou amando meus irmãos, é suficiente. Deus já me entende porque Deus é amor. As pessoas pensam que Deus é amor e não precisa fazer nada mais. Eu estou muito bem com minha igreja, estou muito bem com meus irmãos, então é suficiente. A aliança que me ajuda a prosseguir com a minha cruz, ela precisa ter relacionamento vertical e horizontal. E aí a gente parte para a palavra na questão do relacionamento vertical. Quando o Senhor estabeleceu a primeira aliança, eu acredito que aqui todos já sabem disso de cor e salteado. A palavra diz que o homem se corrompeu de uma forma muito perversa e que não tinha mais como haver concertos entre o homem. A Bíblia disse que dentre tantos homens da terra, o Senhor viu um homem simples, mas o Senhor viu e achou graça na vida daquele homem, que foi o Noé. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 9, vai falar um pouco dessa aliança. O capítulo 17 também, versículo 6 e o 7 também. E eu gostaria só que Gênesis 9, 9 diz: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. A palavra do Senhor vai dizer que em Noé foi estabelecido a primeira aliança. Se você ler direitinho a vida de Noé, você não vai ver sendo estabelecida a primeira aliança quando Noé ainda estava construindo a arca. O Senhor não estabeleceu a aliança ali. Mesmo porque Noé ouviu que deveria construir uma grande arca e que ele haveria de destruir a terra com um dilúvio, mas a época não era nem época de chuvas, e então acredita que era um período muito seco, que não via nada de nuvem, então o povo não iria acreditar naquilo. Só que Deus faz coisas que não dependem do homem. Tudo que Ele opera não depende do homem. Por isso que a gente sabe que o que o homem sabe fazer, Deus nem precisa fazer. Aliás, que é pequeno demais para Ele fazer, grande demais para nós, mas suficientemente capazes de fazer, porque Ele já nos deu essa capacidade. Só que existem coisas que fogem do nosso controle, e aí é onde Deus vai operar. E neste contexto aqui, Noé, ele não recebeu: olha, Noé, você agora vai poder construir uma arca, você vai entrar nessa arca e eu estou selando minha aliança com você. Não fez isso, porque Noé não conhecia o poder de Deus. Mandar fazer uma aliança não é conhecer, mandar fazer uma arca não é conhecer poder de ninguém. Construir uma arca não era nem Deus que iria construir, era ele. E Deus deu porque ele tinha capacidade, condições, intelecto suficiente para fazer uma leitura daquilo que Deus mandou. A Bíblia diz que tudo quanto Deus falou com ele, ele guardou tudo e construiu da mesma forma. Ele tinha capacidades intelectuais maravilhosamente bem. Era um homem, um grande construtor. Mas ali ele não conhecia o poder de Deus. A aliança que foi formada com ele foi depois do dilúvio. A Bíblia fala que passa o momento todo do dilúvio, e essa arca para nós hoje simboliza isso aqui, a reunião da igreja, a igreja do Senhor, que a gente às vezes reclama, não é? Eu não estou gostando de Talita, então eu tenho que sair da igreja, vou congregar em outro lugar. Mas aqui é tudo muito cheiroso, tudo muito limpinho. Imagine na arca. Então, na arca, vocês acreditam que alguém queria sair daquela arca em meio àquela tempestade? Ninguém queria sair. Todo mundo suportou tudo aquilo.
Porque a vida é mais importante do que os problemas e intempéries que acontecem. A vida é mais importante do que qualquer coisinha pequenininha, ou seja, grande, nas nossas vidas. O mais importante é viver. E para viver, a gente precisa viver com dificuldades, com perseguições, com angústias, com dores. Mas viver é muito bom. E por isso que a arca simboliza a igreja. Quando a gente fala, não estou suportando pessoas, não estou suportando isso, não estou suportando aquilo, mas Deus nos suportou e nos suporta até hoje. E se nós sairmos daqui, nós iremos morrer. E a morte espiritual, ela é muito maior e ela é muito terrível. Ela não, morte com esse corpo aqui que vai, essa barraca é uma coisa, mas espiritualmente é um terror, né? Então a gente prefere viver muito bem com todos. E Noé, ele, quando as águas baixaram, ele saiu, e nós conhecemos essa história, que o Senhor fez aliança com ele, e como prova, ele mostrou um arco. Daí, né, a gente vê sempre, a aliança é não tem começo e nem tem fim, né? Se tiver um começo aqui e o fim, então está quebrada. Imagine que apareceu aquele grande arco, que muitos fazem tantas coisas hoje. Não sei se alguns já tiveram medo de arco-íris, mas eu tinha, porque falava que não podia passar embaixo, que ia virar homem, mas não sei o quê. Eu fui dessa época, não sei, alguns aqui. Então eu morria de medo de passar. Depois que eu conheci Jesus, eu falei, mas meu Deus, como é que eu posso virar um homem passando embaixo de um arco-íris? E é mesmo assim, você nem consegue saber qual é a ponta de fato, onde que está para você passar. Então, aquilo só é um símbolo de uma aliança com Noé. E essa aliança é uma aliança vertical, é a aliança de Deus com o homem. É de cima para baixo. A segunda aliança que foi feita, que está lá no livro do Gênesis 15, do 12, 21, e o 17 também, 9 a 10, também vai ser um outro homem que Deus olhou e fez uma promessa àquele homem, que foi o Abraão. Abraão era um homem que morava em uma cidade que foi feita até pelos caldeus, lá na região da Mesopotâmia, um lugar muito maravilhoso para se morar. A Mesopotâmia já tem um significado de terra entre rios, e essa região, de fato, ela era muito rica, boa para morar, boa para plantio. E Abraão morava nessa cidadezinha pequena, se era tão pequena, não sei, eu só sei que o nome era muito pequena, que era dos Caldeus. E ele habitava ali, e ele foi um homem bem sucedido. Mas de repente, aquele homem, houve um chamado. E o Senhor prometeu. E ele saiu para um lugar que ele não sabia onde estava. Pensa e reflita. Você sabe aonde está? Consegue ver aonde está a Nova Jerusalém? Nós também não conseguimos ver. Nós não sabemos de fato onde é a Nova Jerusalém. A gente acha que é o céu, a gente acha... Cada um tem várias linhas de pensamento. Mas nós somos peregrinos até chegar na Nova Jerusalém. E a promessa do Senhor é eterna para conosco. A aliança que Ele fez com Abraão trouxe para nós motivos para uma caminhada, e eu vou falar por quê. Porque quando Abraão, ele foi chamado para sair da terra, ele sai, ele acredita, e nós sabemos que isso é fé. Imagine que ele tem tudo, mas a palavra diz que o Senhor falou que ele deixasse toda a sua parentela, o que não era fácil para ele. E deixasse toda a sua riqueza, porque não dava para levar animais e tal, até que daria. Mas imagine como ele iria transportar casas, as terras, nada disso poderia. E imagine uma pessoa dessa dentre uma multidão que conhecia a sua prosperidade, é um louco. Hoje seria como louco. E naquela época não foi diferente. Como é que você deixa toda a sua riqueza e sai? Mas Abraão saiu. Saiu porque acreditou. E porque saiu, Deus o abençoou ricamente. Daí Abraão teve a sua família contemplada com o filho da promessa.
Daí Abraão conseguiu ter muito mais, e o que Abraão mais teve foi a presença de um Deus que diz: anda comigo e ser perfeito e ser meu amigo. Imagine que riqueza. Será que existe uma outra riqueza? De repente estamos aqui neste lugar e de repente todos nós venhamos a ouvir uma voz que anda: igreja, ande comigo, ser perfeita. Você é diferente, é referencial, é luz para o que está lá fora. Imagine como nós nos ficaríamos. Aliás, que eu acho que a gente levantaria logo achando que o Senhor estaria já nos levando para Ele. Abraão, ele ouviu isso. Teve seu nome mudado, teve sua esposa contemplada com um ventre sadio para gerar um bebê, que ela não tinha mais condições, mas o Senhor abençoou aquela família por uma aliança. Lembre-se, aliança vertical, ela não traz nenhum tipo de canseira, ela não traz nenhum tipo de problema, porque é a aliança de Deus. A nossa aliança é que é fragmentada pelos nossos próprios problemas, e a gente precisa ter cuidado com isso. O terceiro ato de aliança de Deus com o homem foi com o próprio Jacó. Mas com Jacó já foi diferente do que com Noé e com Abraão. Porque Jacó foi, na verdade, uma confirmação. É que o Senhor estava falando para ele que iria permanecer, prevalecer com aquela aliança que havia estabelecido na pessoa de Abraão. Mesmo porque o filho era Isaac, a promessa passou por Isaac, porque Deus não precisou chamar Isaac para falar: Isaac, olha, eu vou formar uma aliança com você, porque Isaac era filho da promessa. Sobre Isaac já veio tudo. Por isso que um dos textos vai lembrar da pessoa de Isaac no meio de uma aliança confirmada por Deus ao coração do Jacó. Que o Senhor sabia que o pai dele, que o Abraão, que Isaac já tinha essa promessa e que ele deveria manter essa promessa na sua vida e sempre lembrar. Irmão, sabe quando a gente peca menos? Quando a gente lembra que nós temos esse manancial de bênção do Senhor. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, estamos inseridos em uma sociedade que todos os dias colocam coisas para que a gente se desvie do caminho do Senhor. Mas quando a gente pensa: eu tenho uma aliança, isso é muito forte. Eu tenho uma aliança, não vou quebrar. E isso é muito interessante. Vivemos uma era de muitas perspectivas, muitas mudanças, muitos apelos, mas a gente precisa se firmar diante da aliança que foi feita ali na cruz do Calvário. A aliança vertical nunca foi mudada, mas a demonstração dela para a humanidade é que foi mais excelente por meio da cruz. Nunca foi mudada. Deus não é o homem que muda os seus projetos, que anula os seus projetos, que lança seus projetos nas gavetas. Deus não é homem que mente, não é homem que vacila. A aliança não deu fim, não acabou, mesmo porque todos nós sabemos hoje que aquele homem chamado Abraão ainda fala conosco nos dias de hoje. Quando a minha fé é mesmo pequenininha, menor do que um grão de mostarda, significa que ainda resplandece sobre nós uma aliança de alguém que, para percorrer o seu caminho, precisou ter fé e acreditar que alguém estaria guiando os seus passos. Então é por meio disso que nós também caminhamos. Agora, nossa aliança, ela deve estar munida com tudo de bom que o Senhor nos deu. A Bíblia fala que Jesus disse que daria para nós um fardo suave. E uma coisa suave é até diferente do que uma coisa... tá leve isso aqui. Além de ser leve, ser suave. É aquela coisa que você nem vai pensar o que é, nem vai ficar lembrando: é isso, eu estou com fardo. Você nem vai lembrar disso.
Tudo que o Senhor dá para nós é tudo tão perfeito que nós somos capazes de caminhar e sempre olhar para isso. Agora precisamos lembrar sempre, eu tenho uma aliança com quem? O cristão, ele não precisa ter aliança com ninguém. E eu não posso deixar de falar aqui, quando chega nos momentos políticos, como é tão triste. Minha aliança é com fulano, minha aliança é com isso. E você? Você não é? Então eu vou passar para cá. Meus irmãos, como é tão triste isso. Faça suas alianças, ou seus acordos, mas não anule da sua vida a graça que o Senhor lhe deu. Não anule. Viva com Jesus todos os momentos. A minha aliança eterna tem que ser com Jesus. É com Ele. Minha cruz, quando eu carrego, eu tenho que carregar pensando que se eu não estiver aliançada com o sobrenatural, o Todo-Poderoso, não vai adiantar nada. Ela vai pesar tanto que eu não vou aguentar carregar. Então a nossa cruz, ela se torna leve quando a gente olha para Jesus todo o tempo. Obrigada, Jesus, porque merecimento eu não tenho, mas a aliança do Senhor é eterna para comigo. E Ele disse que Ele nunca vai esquecer do conserto dEle. Nunca vai esquecer daquilo que prometeu para nós. Agora, existe uma coisa que tira, é um divisor de águas, como a gente fala, que faz essa separação. A Bíblia fala lá no livro de Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o pecado, ele no meio, ele vai fazer isso, encobrir o seu rosto. Aí por que fala encobrir o seu rosto de tal maneira que eu não consigo vê-lo? Porque sou eu que estou barrada pelo pecado. Então por isso que nós precisamos, quem está deixando subir essa barreira, comece a pular muito mais alto e falar: Jesus, me socorra, porque eu preciso sair disso. Eu preciso consertar a minha vida diante do Senhor. A aliança vertical, ela não foi mudada, mas ela foi demonstrada pela cruz do Calvário. E a mim e a você cabe andar por fé. Quando eu conheci o pastor Reinaldo antes de me casar com o Rogério. O pastor Reinaldo é o pastor de nossa família, da família dele, que é a mesma minha. E o pastor Reinaldo, até hoje, ele todos os dias manda mensagem para mim, para ele. E o pastor Reinaldo, ele sempre nos ensinava. Ele falava assim, olha, ele estava noivo. E ele falava assim, olha, eu vou casar, como eu viajo, como eu sou mais missionário do que pastor, eu sei que eu vou aprender a viver por fé. Eu quero viver por fé. E eu me lembro que eu tenho uma colega muito engraçada, que ela falava assim, vai viver como mesmo, pelo amor de Deus, para que vai casar se vai viver por fé? Não vai trabalhar para dar comida à esposa? Mas eu entendo até hoje, e ele vive assim, graças a Deus, vive muito bem. Tem uma família alicerçada na palavra. Seu filhinho está casando agora em março. E é um pastor assim abençoado. Mas ele ensinava a gente. E falava que a gente precisava andar por fé. Andar por fé é crer que mesmo eu fazendo, eu sei que está difícil, mas vai chegar lá. Andar por fé é mesmo sabendo que não tem perspectiva, mas eu creio em alguém que pode criar essa perspectiva. Andar por fé é muito bom, mas é preciso exercer. E às vezes a gente não faz, porque a gente não sabe o que é exercer. A gente sempre dá o escape. A gente sempre vai pensar, eu não tenho nada. Mas eu já sei. Deus vai me abençoar, porque eu estou pensando naquilo que está em tal lugar. Isso não é andar por fé. Isso não é. Isso você já tem uma coisa. Você só vai mexer nisso para lhe ajudar. Mas o andar por fé é não ter nada e saber que Deus vai providenciar mediante o seu esforço. Não é cruzar os braços também. E também renunciar a interesses próprios que não glorificam a Deus. Nós, por vezes, meus irmãos, temos muitos interesses. Interesses que nos ajudam, mas não glorificam a Deus.
Interesses que nos colocam num patamar de conhecimento, de glórias, digamos assim, do auge, de tudo, né? Como Fernanda Brum tem uma música que ela fala que ela não queria viver, né, por glamour neste mundo, mas apenas viver na presença do Senhor. Por quê? Porque quando a gente busca tudo isso, se isso não glorifica a Deus, não vai ser bom para nós. Isso vai nos prender aqui na terra. Isso vai nos tirar a liberdade de servir ao Senhor. Conhecê-lo cada dia. E a palavra diz lá em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, buscar o conhecimento do Senhor. Como que eu faço isso? Então, se eu estou buscando conhecimento, eu já estou carregando a minha cruz. Terei facilidade para aguentá-la, porque o Senhor vai falar como eu devo carregá-la. E também vai me dizer que eu não estou sabendo carregá-la. Essa questão de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, no momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos carregando a nossa própria cruz. Nunca esquecer da nossa aliança com Deus, pois o maior perigo dessa aliança é exatamente o pecado, quando ele aflora. Lembram do que Deus falou com Caim? Caim, o pecado jaz à tua porta. Não era essa porta da casa dele, era aqui. Era aqui que estava já, o pecado já estava chegando ao seu coração. Ele já estava abrindo brechas para o pecado. E nós já ouvimos muitas vezes estudos, palestras, ministrações sobre o perigo das brechas. Coisas pequenininhas, fendas que racham na nossa vida e só vai crescendo, 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 e daqui a pouco a gente está tudo com grandes problemas. E a nossa cruz a gente já não aguenta mais e lança fora. Mantermos uma aliança horizontal é entendermos que se trata do relacionamento com o próximo. O primeiro momento todo aqui, estávamos falando dessa aliança vertical. Mas como eu posso carregar a cruz passando por cima das pessoas? Eu tenho uma cruz. Aí você pode chegar a mim e falar: não, olha, não venha me atrapalhar não, Idelmira, eu estou carregando a minha cruz, você não venha me atrapalhar não. A Bíblia diz que eu tenho que carregar a minha cruz. Então chega para lá, porque eu não quero envolver com nada. Eu não quero, nem quero lhe ouvir, porque eu quero carregar a minha cruz. O Senhor não disse isso. Carregar a cruz não é ter algo egoísta para mim. Mas carregar a cruz faz parte da participação do povo de Deus. Faz parte da família, de todas essas pessoas que nos cercam. A igreja, se eu quero carregar a minha cruz, mas eu quero ser crente em casa, porque pelo menos eu não tenho problema com ninguém, eu vou ficar na minha casa, lá eu também cultuo, lá eu oro, lá eu canto, lá eu faço tudo, e eu vou viver no céu com quem? Eu vou viver lá sozinho? Será que lá tem uma casa somente para que eu viva? Se só fosse isso, era melhor ficar na terra, não é? Nem sonhar com o céu. Mas, amados, carregar a cruz é estar relacionado ao próximo. A minha cruz vai tornar mais leve quando eu vivo melhor com o meu semelhante. É quando eu também ajudo, quando eu vejo a necessidade do outro, quando eu oro pelo outro. Quando nós pensamos na necessidade, a gente não está falando só das necessidades básicas como humano, mas quantas pessoas estão precisando de uma oração, e também da necessidade básica como ser humano. Mas a gente precisa lembrar do próximo, e isso faz parte de uma das bagagens que deve estar na minha cruz, porque a gente acha que carregar a cruz é não ter bagagem de nada. Pelo contrário, carregar a cruz é ter várias bagagens, só que são bagagens que glorificam o nome do Senhor. Quando Jesus olha para a sua cruz, Jesus vê que nela tem pessoas, que nela tem a igreja, que nela tem a tua fidelidade,
que nela tem o conhecimento da palavra, que nela tem todas essas bagagens, aí de fato, que nela tem a liberdade do Espírito Santo trabalhar, porque o que adianta andar sem direção? Quem direciona o carregador da cruz é o Espírito Santo. Enquanto vivermos aqui nessa terra, eu carregarei a minha cruz, mas serei guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor todos os momentos das nossas vidas, suportar o outro. Veja que tudo é o outro. Suportar o outro, ser fiel ao congregar, e quem está no congregar, o outro. Se a gente acha que importa que eu congregue, e congregar já está dizendo, não existe palavra congregar sozinho. Congregar são pessoas, e a gente precisa muito disso. É por isso que por todas as igrejas onde você passa, você vai sempre ouvir a mesma coisa. Pastores que se preocupam que os membros estejam na igreja, que os membros se façam presentes, que os membros não fiquem em casa no dia de domingo pela manhã, de EBD, hoje eu não vou, amanhã, domingo eu não vou. Nós já sabemos que nem todos os dias a gente pode estar, mas o que a gente pode fazer para estar, a gente deve fazer, porque como funcionária pública e privada, eu luto para não faltar na escola. Vou, assim, sem ter nem condição naquele dia, mas a gente na igreja, hoje não está dando não tem nada não, já tem muita gente lá. Mas você é a pessoa especial. Congregar é uma das bagagens da nossa cruz. Essa é uma das bagagens. Senão, não existiria um corpo de Cristo neste mundo. E um corpo não é feito com um membro. Ensinar o outro, tudo é para o outro. Ninguém ensina sozinho. Ninguém dá aula para a parede, ninguém instrui uma parede, a gente instrui pessoas. Não devemos desviar o olhar da aliança que Deus fez por nós e nós por Ele. Lembra do que aconteceu com Israel? Estudando a vida do povo de Israel, principalmente no livro de Deuteronômio, Levítico e outros livros, a gente vai ver como foi triste. Aquelas pessoas tinham todo um conhecimento falado por Deus. Deus falava que eles deveriam andar corretamente. E de repente, ao sair do Egito, eles passaram o tempo da vida deles murmurando. A Bíblia fala que teve um momento que Israel caminhou como uma aliança, parecendo uma aliança. Sabe o que é isso, não é? Caminhar em círculo. Veja que um povo que tinha estabelecido para a vida deles uma aliança com o Eterno, passou a caminhar no mundo em círculo, uma aliança que não levaria a lugar nenhum. Caminhava, parava no mesmo lugar e não chegava na terra prometida. Que triste é desviar o foco. Que triste é querer caminhar com Deus de qualquer forma. É você não conseguir enxergar nada mais ao teu redor, mas você começar a caminhar sem direção. E você pode imaginar, será que tem gente assim hoje? E como tem? Pessoas que não sabem mais o que fazer da vida, que se sentem derrotadas quando o Senhor deu vitória. Há um cântico que a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é o nosso direito, é a única herança que nós temos para viver aqui neste mundo, é essa conquista, grande conquista que o Senhor Deus fez para nós, ali na cruz do Calvário. Então, ter a aliança horizontal é saber entender o próximo, é saber conviver como igreja, é entender que nós somos igreja. Eu sou a igreja de Cristo e Ele diz que eu devo carregar a minha cruz. Então não é necessário que eu fique indo lá na primeira igreja ou no templo onde a igreja se reúne. Não é isso. A minha cruz não é algo egoísta que Deus diz que eu devo carregar. É que eu devo renunciar todo o meu querer
Porque a renúncia é uma bagagem da cruz, da minha cruz. E diga-se de passagem, é uma grande bagagem. Porque eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso renunciar a muitas coisas para que eu consiga levar a minha cruz. O que pesa na minha cruz é a falta de renúncia. E isso vai pesar. Que Deus nos abençoe. Que como igreja, como pessoas, nós possamos estar nos fortalecendo mais. Lembrando dessa aliança. A aliança que o Senhor fez, baseada no livro de Hebreus, o pacto é um pacto eterno. E um pacto que ele fez conosco, que a gente nem usa muito o nome pacto, mas a gente usa aliança. Um concerto que ele fez, uma promessa, porque a aliança ela é acompanhada de promessas. Ande comigo, ser perfeito, ser meu amigo, eu te farei uma grande nação. Essas foram as palavras que Abraão recebeu. E a Bíblia fala que todos os momentos que o Senhor corrigiu o povo, tem um momento que o Senhor fala, ainda que tivesse homens, tais homens eu não faria. E o Senhor fala, como fiz aliança com o meu servo Abraão, assim o Senhor dizia que iria permanecer. Nunca esqueceu. E hoje nós estamos embaixo do Evangelho da Graça, mas continuamos sendo olhados por Cristo. E Ele espera de nós que sejamos pelo menos capazes de levar o que é de nossa responsabilidade. Ser humano é muito difícil e Ele sabe muito bem disso. E por isso que Ele disse que Ele estaria conosco em todo o tempo. Quando você carrega a sua cruz, tem momentos tão difíceis que você está quase sendo, ao invés de você carregar a cruz é que está te arrastando com tantas coisas. Aí você olha para Cristo e Ele disse, eu estou caminhando, você que não está vendo. Eu estarei sempre caminhando contigo, mas você que não está vendo. Porque o livro de Isaías responde isso, Isaías 59:2. Porque as suas transgressões têm sido muito e você não consegue me enxergar mais, por conta do pecado. Em Cristo Jesus, irmãos, vamos viver melhor, vamos tentar fazer isso, porque a promessa para nós é eterna. O céu nos espera, mas precisamos chegar bem, como peregrina, não é? Como peregrinos que somos. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor, gratos a Ele, porque o que Ele dá para nós é sempre suficiente para o meu tamanho, para o meu peso, para a minha vida. Ele nunca vai dar nada que eu não aguente. Então significa que nós podemos chegar tranquilamente naquele dia tão maravilhoso e dizer, Pai, obrigada porque eu consegui chegar até aqui. Talvez falarmos como o apóstolo Paulo, né? Pai, combatemos o bom combate. A cruz que eu carrego não é uma cruz ruim, porque a ruim alguém já carregou. Foi a que Jesus levou, a nossa, a de todos nós. Deus, nós amamos ao Senhor. Nós declaramos o nosso amor nesta noite para Ti e com o Senhor. Te louvamos, Pai, pelo Teu tão grande cuidado. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias. Te louvamos porque o que o Senhor me dá para meus irmãos, são coisas maravilhosas, suficientemente dadas com nossa própria capacidade de vencer. Só que o Senhor quer que tenhamos dependência do Senhor. Que possamos olhar sempre para Ti. Apesar de acreditarmos que ainda existe essa cruz que é a cara de cada um de nós, mas nós não vamos levar sozinhos. Porque o Senhor sempre estará conosco quando nela nós deixarmos bagagens que exaltam o Teu nome, que glorificam o Teu nome, e o Senhor estará nos abençoando. Quero te pedir a bênção especial sobre todas as famílias aqui representadas. Que cada um possa orar junto, possa falar do Teu amor, que cada família seja alcançada com a misericórdia do Senhor, que cada um veja seus filhos se alicerçando na palavra.
Ó meu Senhor, quantos pais aqui choram porque não vê mais os seus filhos voltados para Ti, olhando para si, vendo que não são suficientes para vencer tudo, mas o Senhor tem promessas eternas para todos. E eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor venha nos ensinar a viver melhor, mas viver com o alvo que é Cristo. E sabendo que o Senhor já formou uma aliança conosco, quando o Senhor diz: tudo está consumado. Que nada mais poderíamos preocupar, porque nada poderia nos tirar da Tua presença, a não ser a nossa própria escolha. Oh meu Senhor, nos ensina a escolher o Senhor sempre, escolher sempre o Senhor, quer andando, quer falando, quer comendo, quer dormindo. Ó Deus, em todos os aspectos das nossas vidas, nos ensina a escolher sempre o Senhor. Obrigada, Jesus, por este tema tão rico nesta igreja. Obrigada também porque nós assistimos até que sejamos falamos, ouvimos, assistimos apresentações até que sejamos para que possamos entender que somos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja e nos despeça em paz nessa noite, nos levando aos nossos lares e nos ensinando em todos os momentos, controlar a nossa boca, trazermos palavras de consolo, palavras bonitas, palavras que enriqueçam, palavras que animam nos nossos lares. Eu oro assim, Senhor, porque eu sei que nós somos humanos e por vezes nós falamos palavras que desanimam e não animam. Por isso eu te peço que corrija as nossas bocas e nos ensine a olhar para Ti em todos os lugares que nós estivermos, em nome de Jesus. Amém.